São 17h06 da tarde. A névoa densa envolve a pista de Los Rodeos como um cobertor úmido e frio. Um Boeing 747 da KLM acelera no escuro, ganhando velocidade. 80 nós, 100 nós, 120 nós, 140 nós. O capitão Jacob Van Zanten está focado nos instrumentos quando, de repente, através da névoa, surge uma silhueta gigantesca. Outro 747, na mesma pista, a 300 metros de distância. Van Zanten puxa o manche com toda a força, mas a física é implacável. Ele tem exatamente 3 segundos para evitar o pior desastre da história da aviação. Como é possível que 2 dos maiores aviões do mundo estejam na mesma pista ao mesmo tempo? Por que um capitão extremamente experiente, instrutor-chefe da KLM, começou a decolagem sem autorização? Quem vai sobreviver ao que está prestes a acontecer? E por que esse acidente, que matou 583 pessoas, poderia ter sido evitado por pelo menos 10 pequenos detalhes diferentes? Esta é mais uma história sobre sinais de alerta ignorados, decisões tomadas sob pressão, e como às vezes, na aviação, vários pequenos erros se combinam para criar uma tragédia inimaginável. Eu sou o capitão Sérgio Marchetti. O que você vai assistir agora é a história do ponto de vista de um piloto. Seja bem-vindo a bordo. 27 de março de 1977. Vamos começar nossa história no dia anterior, porque tudo o que aconteceu em Tenerife começou muito antes dos aviões chegarem lá. No dia 26 de março, o voo Pan Am 1736 decola do Aeroporto Internacional de Los Angeles. É um Boeing 747-100, com indicativo de chamada Clipper 1736. O destino original? Nova York para pegar mais passageiros e depois seguir para as Ilhas Canárias, especificamente para Las Palmas. Olha, esse voo é fretado pela Royal Cruise Lines, meu amigo. Está completamente lotado de passageiros idosos que vão embarcar num cruzeiro quando chegarem em Las Palmas. Las Palmas é a capital das Ilhas Canárias, situada em Gran Canária, uma das 8 ilhas principais do arquipélago. As Ilhas Canárias ficam a cerca de 100 quilômetros da costa marroquina. É o ponto mais sul do território espanhol. E por causa do clima tropical e subtropical, é um destino turístico incrível, principalmente para europeus. Agora, em 1977, as Ilhas Canárias tinham um probleminha político. Um grupo chamado MPAIAC lutava pela independência das Canárias da Espanha. E eles faziam isso usando campanhas políticas não violentas. E algumas violentas também. E uma dessas campanhas violentas vai ser a primeira peça desse quebra-cabeça mortal. No comando do Pan Am 1736 está o capitão Victor Grubbs, 56 anos. Ajudando ele, temos o primeiro oficial Robert Bragg, 38 anos, e o engenheiro de voo George Warnes, 46 anos. Essa tripulação, extremamente experiente, meu copiloto. Eles assumiram o voo em Nova York para o trecho final até Las Palmas. Quando a aeronave chegou em Nova York, já tinha uns 45 minutos de atraso. Isso significa que o voo de saída para Las Palmas também atrasou. Às 7h42, o Clipper 1736 decola do JFK e começa a voar sobre o Atlântico em direção a Las Palmas. A bordo, 16 tripulantes e 380 passageiros. Enquanto o Pan Am cruza o Atlântico, outro Boeing 747, o voo KLM 4805, se prepara para decolar de Amsterdã, também com destino a Las Palmas. Esse também é um voo fretado pelo Holland International Travel Group. O plano era levar os passageiros de Amsterdã para Las Palmas, fazer um turnaround rápido lá, reabastecer, pegar novos passageiros e voltar para Amsterdã como voo KLM 4806. Um dia bem longo para os tripulantes. No comando desses 2 voos está o capitão Jacob Veldhuizen Van Zanten. Escuta isso. Ele tem 50 anos e é o instrutor-chefe de voo na frota de Boeing 747 da KLM. Isso significa que ele passa muito tempo no simulador treinando outros pilotos. E talvez não tanto tempo assim no avião real. Presta atenção nisso porque vai ser importante mais tarde. Um dos pilotos treinados pelo capitão Van Zanten era o primeiro oficial Klaas Meurs, que vai voar junto com ele essa tarde. Meurs tinha sido checado por Van Zanten apenas alguns meses antes. Junto com eles está o engenheiro de voo Willem Schroeder. Schroeder
Era muito experiente e conhecido por não ter medo de falar o que pensava. Vamos ver isso em ação daqui a pouco. Às 9h em ponto do dia 27 de março de 1977, o voo KLM 4805 decola de Schiphol, Amsterdã, com 14 tripulantes e 234 passageiros a bordo. Destino: Las Palmas. Agora vem a parte interessante. Enquanto esses dois 747s estão voando em direção ao destino, dois homens jovens entram no terminal do aeroporto de Las Palmas. Eles caminham até uma floricultura perto dos balcões de check-in. Ficam ali por um tempo. Então, de repente, saem correndo do terminal. Deixam uma bolsa para trás. E ninguém percebe que a bolsa está fazendo um barulho, um tic-tac. Exatamente a 1h da tarde, um funcionário do aeroporto de Las Palmas recebe uma ligação. Alguém dizendo que representa o MPAC, que há bombas, no plural, dentro do terminal, e que eles têm exatamente 15 minutos para evacuar o prédio inteiro. Quase exatamente 15 minutos depois, a bomba que estava na bolsa ao lado da floricultura explode. Parte do teto do terminal desaba. Danos generalizados, 4 pessoas feridas. Mas lembra que o cara falou bombas no plural? Pois é. As autoridades precisam assumir que tem mais de uma bomba no prédio. Eles precisam fazer uma busca completa. E por causa disso, tomam a decisão de parar todos os voos com destino a Las Palmas. Besto 13 Riaça. Quase exatamente no momento em que a bomba explode, o voo KLM 4805 chega no padrão de espera sobre Las Palmas. Inicialmente, eles recebem instrução para aguardar, mas logo em seguida são informados. Não sabemos quanto tempo isso vai demorar. Vocês precisam desviar para Los Rodeos em Tenerife. Isso significa um voo curto de 25 minutos. 13h38. O 747 da KLM pousa na pista 30 do aeroporto Los Rodeos. Eles taxiam até quase o prédio do terminal, o máximo para o norte que conseguem no pátio, e estacionam ali. Enquanto o KLM está desviando, o voo Pan Am 1736 também entrou num padrão de espera alguns milhares de pés acima do KLM. Eles ouvem as notícias sobre a bomba. Perguntam se podem continuar segurando no ar ao invés de desviar, porque estão com bastante combustível extra. Mas igual ao KLM, são informados. Não vamos ter nenhuma aeronave no nosso espaço aéreo. Por favor, desviem para Los Rodeos. 14. King's. O Pan Am pousa, cerca de 37 minutos depois do KLM, e também taxia para o pátio. Nesse ponto, Los Rodeos começou a ficar lotado, com todos os voos que iriam para Las Palmas sendo desviados. O pátio e as taxiways estão ficando bem congestionados. Deixa eu te falar sobre esse aeroporto para onde eles desviaram, meu amigo. Los Rodeos fica no canto nordeste de Tenerife, numa colina a uma altitude de cerca de 600 metros. Tenerife é dominada pela maior montanha da Espanha, um vulcão chamado Pico del Teide, e esse vulcão cria um fenômeno meteorológico bem único. Os ventos alísios úmidos que vêm do Atlântico são empurrados contra a encosta da montanha. Quando isso acontece, eles esfriam a umidade condensa e começam a formar nuvens ou neblina, e isso pode acontecer muito, muito rápido. Isso também significa que no sul de Tenerife é quase sempre ensolarado. Aquele clima que você associa com as Ilhas Canárias é lá embaixo, no sul. Mas no norte é quase sempre úmido, muita chuva, muito mais verde, muita vegetação. E como o aeroporto fica a 600 metros de altitude, isso significa que nuvens razoavelmente baixas, digamos nuvens a 600 metros, quando passam sobre o aeroporto, tocam o solo. Isso cria um fenômeno interessante. Não é bem neblina comum, porque quando você pensa em neblina, pensa em algo onde a visibilidade fica mais ou menos constante, talvez 500 metros e permanece assim. Mas aqui, o que você tem são nuvens que rolam, entrando e saindo. Você pode ter variações enormes na visibilidade. Pode ser 2, 3 quilômetros num minuto e 3 minutos depois estar em 300 metros. Vai prestando atenção nisso. Quando esses dois aviões chegaram em Tenerife, a visibilidade estava boa. Era um bom dia. Mas isso começou a mudar muito rapidamente. Outra coisa sobre Los Rodeos. Tinha um histórico de segurança bem ruim. Entre 1965 e 1968,
teve uma média de um acidente por ano no aeroporto ou nos arredores, 98 vidas perdidas. E poucos anos antes desse desastre, tinha acontecido outro acidente grave. Por causa disso, decidiram construir um novo aeroporto no sul de Tenerife, onde o clima era muito melhor. Esse aeroporto já estava pavimentado e quase pronto para uso em 1977, mas por causa de briga política, ainda não tinha sido inaugurado. Esse novo aeroporto lá embaixo tinha radar de solo, mas Los Rodeos não tinha radar de solo. Isso vai ser crucial. 14h40. Quando o voo KLM parou e estacionou perto do terminal, inicialmente o capitão Van Zanten queria manter todos os passageiros a bordo. Imagino que ele estava esperando que fosse só um pequeno atraso em solo e que pudessem partir para Las Palmas quase imediatamente. Mas depois de uns 20 minutos, ficou claro que não ia ser assim. Ele decide que os passageiros podem desembarcar, ir para o terminal, esticar as pernas, talvez tomar algo no bar. Ele emite cartões de reembarque para que possam voltar rapidamente para o avião se Las Palmas reabrir. A aeronave da Pan Am, que chegou um pouco depois, queria fazer o mesmo, mas foram informados que o terminal estava completamente lotado com todos os passageiros da KLM. Não seria bom misturar os dois grupos, então a tripulação da Pan Am decidiu manter todo mundo a bordo. Mas pediram escadas para serem colocadas junto ao avião, para que os passageiros pudessem subir nas escadas, esticar as pernas, pegar um ar fresco enquanto esperavam. 14h40, 16h40. Os passageiros da KLM ficaram dentro do terminal por cerca de 2 horas antes de reembarcarem. No cockpit da Pan Am, a tripulação tentou aproveitar a situação da melhor forma. O capitão Grubbs fez um anúncio dizendo que quem quisesse poderia vir visitar o cockpit. Ele mostrava a aeronave, esse maravilhoso Boeing 747 para eles. O clima era até bom, apesar de estarem trabalhando há muito tempo. Mas no cockpit da KLM, o clima era muito diferente. O capitão Van Zanten, seu primeiro oficial e o engenheiro de voo, começaram a falar sobre as mudanças recentes na legislação holandesa de limitação de tempo de voo. Até recentemente, antes de 1977, as regras sobre quanto tempo um piloto podia trabalhar eram bem relaxadas. Mas recentemente essas regras mudaram drasticamente. Agora havia limites muito claros sobre quanto tempo você podia operar. E se você, como capitão, ultrapassasse essas limitações, enfrentaria um juiz e potencialmente serviria tempo de prisão. E é disso que eles estão falando, porque podiam ver claramente que se o atraso em solo se estendesse muito mais, teriam que ir muito rapidamente para Las Palmas, ter atraso mínimo lá para conseguir voltar para Amsterdã e pousar dentro dessas limitações. Isso deixou a tripulação bem ansiosa. Eles não queriam ficar presos em Las Palmas. O capitão Van Zanten tinha sua esposa em casa e seus 2 filhos. Ele disse especificamente que tinha medo de que sua esposa ouvisse as notícias sobre a bomba em Las Palmas e ficasse muito preocupada se soubesse que ele estava lá e pernoitando por lá. Então eles estavam realmente procurando maneiras de minimizar o atraso o máximo possível para voltarem para Amsterdã. E é aqui que o capitão Van Zanten toma uma decisão que vai ter consequências terríveis. Ele decide que se vai ficar sentado no chão ali, pode muito bem abastecer com todo o combustível necessário para voar até Las Palmas e voltar para Amsterdã. Dessa forma vai minimizar o tempo em solo em Las Palmas. Olha, essa é uma decisão muito sensata. É algo que eu mesmo entendo completamente. Se você está preso ali, por que não aproveitar o tempo para abastecer? Mas uma vez que você começa o abastecimento de um 747, é uma operação bem grande, não é algo que você queira parar. Então ele estava meio que apostando que esse atraso ia levar mais 1 hora ou mais para conseguirem completar o processo de abastecimento. E, presta atenção nisso, esse processo de abastecimento também ia deixar o jato dele cerca de 15% mais pesado. Isso significaria que ele precisaria de uma velocidade maior para decolar mais tarde, e também uma distância de decolagem mais longa. 16h30. Apenas minutos depois do capitão Van Zanten ter iniciado o abastecimento do jato, ele recebe a notícia de que Las Palmas reabriu. Eles podem voar para lá.
O clima ainda está bom, mas nuvens mais baixas começam a rolar das colinas e a visibilidade está piorando minuto a minuto. O capitão Grubbs, no voo Pan Am, ouviu a mesma mensagem. Ele pede autorização para partir, mas é informado que, infelizmente, o voo KLM está abastecendo. Não há espaço suficiente no solo para ele manobrar seu jato e passar pelo KLM para entrar na pista e fazer backtrack para decolagem. Ele vai ter que esperar o voo KLM terminar o abastecimento e partir antes de poder taxiar e decolar. Quando o capitão Grubbs ouviu isso, foi na frequência de rádio e disse: "Quanto tempo vai levar esse abastecimento?" E o capitão Van Zanten respondeu do cockpit da KLM dizendo: "Vai levar mais uns 20 minutos a meia hora." O capitão Grubbs, no cockpit da Pan Am, não ficou feliz com isso. Ele mandou seu engenheiro de voo e seu primeiro oficial para fisicamente medirem se poderiam ou não espremer pelo jato da KLM no pátio. Mas quando voltaram, confirmaram que a distância não era grande o suficiente. Faltavam menos de 6 metros, mas faltava. Então, teriam que sentar e esperar até a KLM terminar o abastecimento. Ao mesmo tempo, todos os passageiros e tripulantes retornaram para a aeronave da KLM e estavam se preparando para partir. Todos, exceto um. A senhora Robina Monique Van Lanchot trabalhava para a empresa que tinha fretado o voo, e ela tinha o namorado morando em Tenerife. Então, durante o tempo em solo, ela verificou se poderia ficar ali com ele, ao invés de pegar o voo de volta para Las Palmas. E foi autorizada. Então, no momento em que todos os outros passageiros estavam embarcando, ela já estava no carro, se afastando do aeroporto com o namorado, e isso vai torná-la numa estatística muito rara. 16:45. A aeronave da KLM terminou o abastecimento. Os últimos papéis foram entregues ao cockpit. O capitão Van Zanten e sua tripulação estão tentando completar o checklist antes da partida. Você pode ouvir na gravação do cockpit como o capitão Van Zanten está, na verdade, tentando desacelerar as coisas. Ele diz coisas como: "Ei, dá uma chance pro cara", indicando que o primeiro oficial estava trabalhando no scan flow ao mesmo tempo que o checklist estava sendo lido. Mas mesmo tentando moderar o ritmo, ele é ouvido apenas alguns minutos depois, antes do checklist ter sido completado, chamando para autorização de partida. E isso normalmente é feito pelo primeiro oficial. O fato do capitão Van Zanten estar fazendo isso, ele mesmo indica que ele também estava tentando acelerar as coisas. 16:56. A tripulação da KLM terminou de ligar os motores e estava pronta para taxiar. Foram para a frequência do controle de solo e foram autorizados a taxiar para a posição de espera da pista 12. Quando se aproximaram da posição de espera, foram transferidos para o controlador de aproximação. O controlador de aproximação autorizou-os a entrar na pista 12, fazer backtrack e então sair da pista na terceira saída à esquerda. O primeiro oficial leu isso de volta, mas ao invés de ler terceira saída, ele leu primeira saída. O que é fácil de entender porque terceira e primeira podem soar muito similares, especialmente na frequência de rádio. Quando o controlador de aproximação ouviu o mal-entendido, mudou de ideia. Mudou a autorização para apenas fazer backtrack pela pista 12 inteira até chegar ao final, fazer um giro de 180 graus e aguardar posição. Isso foi lido de volta pelo primeiro oficial. Mas apenas alguns segundos depois, o capitão Van Zanten entrou na mesma frequência e perguntou se deveria virar à esquerda na Charlie 1, que é, mais uma vez, a primeira saída à esquerda. O controlador de aproximação disse: "Não, continue, táxi direto." E ele disse: "Ok", continuou taxiando. Mas quando passaram pela taxiway, Charlie 4, a quarta saída à esquerda, Van Zanten novamente se virou no cockpit para o primeiro oficial e perguntou se deveria sair ali. Olha, isso pode ser interpretado como um pouco de confusão no cockpit da KLM nesse momento. Mas pela minha experiência, quando você está taxiando em condições de baixa visibilidade, é muito, muito difícil. Você vê muito pouco. É uma situação bem assustadora, onde você só vê algumas luzes. E nesse caso, as luzes de centro da pista nem estavam funcionando. Então, é bem comum que você, como capitão,
Continue perguntando para os primeiros oficiais para confirmar a rota de táxi e confirmar qual é a curva. Sempre que você tem a menor dúvida sobre onde está ou o que deve fazer, você sempre pergunta. Então eu não achei isso muito estranho. Mas também é possível que o capitão Van Zanten esteja começando a pensar adiante, pensando no voo para Las Palmas, o potencial de atrasos em Las Palmas, e então o voo de volta para Amsterdã e as limitações de tempo de voo. E ele pode estar começando a ficar um pouco distraído. E se for esse o caso, bem, então isso pode indicar que ele está, na verdade, perdendo um pouco da consciência situacional atual, porque está pensando adiante. Algo que nós, capitães, também tendemos a fazer, especialmente quando há problemas surgindo. E isso pode explicar as ações que ele está prestes a tomar. Enquanto a aeronave da KLM está taxiando, a visibilidade foi indicada como cerca de 500 metros, que é uma visibilidade bem ruim. Mas algumas testemunhas no aeroporto estimaram que às vezes poderia estar tão baixa quanto 100 metros, porque eles estavam agora naquele tipo de situação que falamos antes, onde havia nuvens baixas se movendo sobre a pista. Isso significava que às vezes a visibilidade era realmente ruim. E então, uma dessas nuvens poderia sair do caminho e a visibilidade poderia melhorar significativamente. Isso também foi indicado porque a gravação do cockpit mostra que os limpadores de para-brisa no cockpit da KLM estavam ligados por alguns minutos. Mas quando a aeronave estava chegando ao final da pista e começou a virar, eles desligaram o limpador de para-brisa, indicando que a visibilidade possivelmente estava um pouco melhor naquela parte da pista. 17:00. Ao mesmo tempo que a aeronave da KLM está fazendo backtrack na pista, o Clipper 1736, o 747 da Pan Am, recebe autorização de partida. Eles ligam todos os 4 motores e pedem autorização de táxi. E enquanto estão taxiando para a mesma posição de espera da pista 12, o capitão Grubbs indica para os membros da tripulação que ele gostaria, na verdade, de ficar fora da pista para esperar até o voo KLM partir, ao invés de fazer backtrack atrás deles. Infelizmente, isso nunca é realmente transmitido para o controle de tráfego aéreo porque, enquanto ele está falando sobre isso, eles recebem várias chamadas de rádio e também uma mudança de frequência. E quando mudam para a frequência de aproximação, que é a mesma frequência que a aeronave KLM está, o controlador de aproximação dá a eles a autorização para entrar na pista 12, fazer backtrack e então virar na terceira saída à esquerda da pista. É a mesma autorização que originalmente deram para a aeronave KLM. Você pode se perguntar, se o capitão Grubbs não queria entrar na pista, se queria esperar atrás, por que ele não insistiu nisso? Bem, isso pode ser explicado pelo fato de que quando estamos voando para países onde o inglês não é a primeira língua, e quando você está falando com um controlador que você pode ouvir que tem um sotaque forte e talvez lutando um pouco com o inglês, às vezes os tripulantes aceitam autorizações que não são sua primeira escolha, só para garantir que não haja mais confusões acontecendo ao iniciar uma discussão. E o capitão Grubbs, na verdade, em entrevistas subsequentes, indicou que sim, isso definitivamente fazia parte do pensamento dele. De qualquer forma, enquanto a aeronave está entrando e fazendo backtrack na pista, ainda na neblina, há discussões acontecendo no cockpit sobre qual saída eles deveriam tomar. Mais uma vez, eles não têm certeza se deveriam pegar a Charlie 1, a primeira saída à esquerda, ou a terceira saída à esquerda. Exatamente a mesma discussão que a tripulação da KLM teve antes. Deixa eu te explicar uma coisa importante sobre Tenerife. A forma como as taxiways são construídas. A terceira saída à esquerda, vindo dessa direção, é na verdade o que chamamos de saída de alta velocidade da pista 30 na direção de pouso. Isso significa que é uma curva legal quando você vem daquela direção. Mas se você faz backtrack na pista, como essas duas aeronaves fizeram, exigiria uma curva muito acentuada, de 148 graus à esquerda, seguida de outra curva de 148 graus à direita, para seguir a taxiway paralela. Isso pode ser possível para uma aeronave menor. Mas para uma aeronave grande como o 747, seria praticamente impossível,
especialmente a segunda curva para taxiway. E é por isso que os membros da tripulação, quando estão discutindo isso, estão na verdade falando sobre talvez o controlador quis dizer Charlie 4, em vez de Charlie 3, a quarta saída à esquerda. Essa é uma saída de alta velocidade da pista 12, que dá uma curva legal de 35 graus para fora da pista, e faria muito mais sentido. Cassette Peseuro 3 ou 20. Antes da tripulação da Pan Am poder entrar na frequência e confirmar qual taxiway eles deveriam virar à esquerda, o controlador de aproximação, na verdade, entrou e perguntou: KLM 4885, você pode confirmar qual taxiway você acabou de passar? O primeiro oficial no voo KLM voltou e disse: sim, achamos que acabamos de passar a Charlie 4, indicando que a visibilidade ainda estava bem ruim. Quero que você note que o controlador de aproximação frequentemente fazia pausas na transmissão dele. Então, ele começava a transmissão e então segurava ali por um tempo até continuar, indicando que ele pode ter que pensar um pouco sobre o que estava prestes a dizer. E isso vai ter uma consequência desastrosa em apenas alguns minutos. 17:03:29. O primeiro oficial da Pan Am entrou na frequência e perguntou: confirme que devemos sair na terceira saída, realmente colocando ênfase na palavra terceira. O controlador de aproximação entrou e disse: afirmativo, taxi na terceira saída, 1, 2, 3, terceira. A Pan Am então disse: ok, obrigado. E isso é importante porque a gravação do cockpit no cockpit da KLM indicou que nesse momento específico havia silêncio completo dentro do cockpit, indicando que os membros da tripulação estavam ouvindo a frequência. E há uma possibilidade de que o que eles acharam que ouviram foi que o Clipper 1736, a aeronave Pan Am, estava olhando para a saída em que estavam prestes a virar e chamando o controle de tráfego aéreo só para confirmar que era a saída correta que precisavam pegar. Nesse caso, essa aeronave estava prestes a sair da pista. Na realidade, o Clipper 1736 estava só chamando para confirmar qual taxiway eles estavam prestes a pegar. Eles estavam mais adiante, muito mais adiante na pista. No cockpit da Pan Am havia uma atmosfera relaxada. Eles estavam fazendo piadas em espanhol, dizendo 1, 2, 3, meio que indicando que iam pegar a primeira, segunda, terceira saída à esquerda. E eles também, nesse ponto, começaram a fazer o checklist antes da decolagem. A gravação do cockpit na aeronave Pan Am indica que os pilotos estavam olhando para fora para ver as taxiways conforme passavam. Eles chamam coisas como ali está uma, ali está a segunda. Mas curiosamente não há menção da terceira, que é a que foram autorizados a sair. E a razão para isso é possivelmente porque eles estavam ouvindo a frequência de ATC exatamente quando a KLM começou a receber a autorização de partida deles. Eles nunca tinham estado nesse aeroporto antes. Eles provavelmente estavam muito interessados em ouvir que tipo de autorização essa aeronave ia receber, já que iam fazer exatamente o mesmo voo. E é muito possível que todos os membros da tripulação, depois de estarem taxiando pela névoa, quando a KLM estava recebendo a autorização de rota, estavam focados naquela autorização e perderam a terceira taxiway, aquela que deveriam ter saído, e continuaram a taxiar pela pista em direção à quarta saída. TOS 13:47. O controlador de aproximação entra na frequência e diz: 7135, reporte quando sair da pista. Agora esse é o indicativo de chamada incorreto para o voo Pan Am, mas eles entendem que é para eles e só respondem 1736. Isso é comum, uma maneira comum de aceitar basicamente o mesmo que dizer entendido. Mas o problema aqui é que se você está em outra aeronave com a mentalidade de que seu único obstáculo na pista acabou de ver sua saída, e então você ouve essa mensagem, você pode interpretar mal isso como uma confirmação de estar livre da pista, em vez de uma confirmação de que vai reportar quando estiverem livres da pista. Nunca saberemos se foi isso que aconteceu no cockpit da KLM, mas é provável que algo assim tenha acontecido. 17:4. Alguns segundos depois, o controlador de aproximação mais uma vez entra na frequência
e dá uma mensagem tanto para a tripulação do voo KLM quanto para a tripulação do voo Pan Am. E ele diz que as luzes de centro da pista estão fora de serviço. Ele fez isso em resposta a uma pergunta anterior que o capitão Van Zanten tinha feito sobre se poderiam ter luz de centro de pista. E a importância disso é que sem iluminação de centro de pista, a visibilidade mínima que você precisa ter para fazer uma decolagem, na verdade, sobe bastante. Sobe para mais de 800 metros. Isso foi discutido dentro do cockpit da Pan Am, mas não foi discutido no cockpit da KLM. E isso poderia ser potencialmente porque no ponto em que eles estavam na pista, a visibilidade pode estar muito melhor do que estava onde a tripulação do voo Pan Am estava. 17:05. A 2.000 metros de distância da aeronave Pan Am, bem no final da pista, o voo KLM 8504 completou sua curva de 180 graus e está de frente diretamente para a direção de decolagem. Assim que a curva é completada, o capitão Jacob Van Zanten começa a avançar as manetes de potência para estabilizá-las para a decolagem. Mas é aqui que seu primeiro oficial Meurs interrompe e diz: "Espera um minuto, não temos autorização." O capitão Van Zanten reduz a potência de volta para o ocioso e só diz: "Eu sei disso. Vai em frente e peça." O primeiro oficial Meurs, com um pouco de pressa, vai na frequência e diz: KLM 8504, estamos prontos para decolagem. E estamos aguardando autorização de ATC. Ao dizer dessa forma, pode ser interpretado que o primeiro oficial Meurs está pedindo tanto uma autorização de decolagem quanto uma autorização de rota ao mesmo tempo. Lembra? Eles não receberam a autorização de como devem navegar quando partirem. Eles precisam ter isso antes de partir. Mas também precisam obter autorização de decolagem para iniciar a corrida de decolagem. O controlador de aproximação entra. Ele estava esperando a tripulação da KLM pedir autorização de ATC. E ele dá a seguinte autorização: KLM 8705, mais uma vez o indicativo de chamada errado. Vocês estão autorizados para o farol Papa, subir para manter nível de voo 90, curva à direita após a decolagem para prosseguir na proa, 040 graus, para interceptar o radial 325 em direção ao VOR de Las Palmas. Essa autorização inclui a palavra decolagem. Na mente do capitão Jacob Van Zanten, que pensa que a pista está completamente livre e que essa autorização dá tanto a autorização de decolagem quanto a autorização de rota, ele responde com "Ya" e começa a avançar as manetes de potência. O primeiro oficial Meurs, que tem que ler essa autorização de volta, você pode ouvir na gravação do cockpit, está ficando bem estressado. E ele lê de volta: Roger, senhor. Estamos autorizados para o farol Papa, nível de voo 90, curva à direita, 040 graus, até interceptar 325, e estamos agora na decolagem." Enquanto ele ainda está lendo essa autorização de volta, o capitão Van Zanten disse: "Vamos lá, cheque potência." E avançou a manete de potência para a posição de decolagem. Isso é provavelmente porque ele acrescentou: "Estamos agora na decolagem", ou "estamos decolando." Foi impossível durante o exame da gravação do cockpit ouvir exatamente o que ele diz, mas de qualquer forma foi definitivamente dito sob estresse. 17:06 on. O tempo é agora 17:06:11. E em cerca de 39 segundos, o pior desastre da aviação da história está prestes a acontecer. Mas nesse ponto, ainda há 3 coisas que poderiam potencialmente ter impedido que isso acontecesse. Porque quando o controlador de aproximação ouve a leitura de volta do primeiro oficial, ele interpreta o "estamos na decolagem" como "estamos na posição de decolagem", que é o que ele está esperando que eles digam. Então ele responde com "ok", e então espera alguns segundos e diz "aguarde para a decolagem. Eu vou chamar você." Mas a aeronave Pan Am, que ainda está taxiando pela pista, acha que ouve que a aeronave KLM está prestes a decolar. Então o primeiro oficial entra e, ao mesmo tempo que o controlador de aproximação está chamando na frequência, ele também chama e diz: "Ainda estamos taxiando pela pista Clipper 1736. O problema é que essas 2 mensagens, quando estão sendo transmitidas ao mesmo tempo, causam interferência na frequência.
Então a única coisa que é ouvida no cockpit da KLM é o ok do controlador de ATC. E então, um barulho estridente sai. Nenhuma das duas outras estações que estavam chamando, nem o controlador, nem a aeronave, conseguiu ouvir esse barulho estridente. Então isso significa que efetivamente a KLM só ouviu ok. O controlador de aproximação agora acha que deu uma mensagem bem clara para a aeronave KLM, e ele refocaliza sua atenção na aeronave Pan Am. E ele chama dizendo: Papa Alpha 1736, confirme quando sair da pista. O Clipper 1736 volta e diz: afirmativo, vamos confirmar quando estivermos livres da pista. Clipper 1736. 1706-25. Enquanto essas mensagens estão sendo enviadas na frequência, a aeronave KLM está acelerando pela pista. E conforme essa velocidade aumenta, eles provavelmente estão entrando em visibilidade pior. Isso requer mais foco e mais atenção dos pilotos. Mas um dos pilotos, o engenheiro de voo Schroeder, ele na verdade tem uma carga de trabalho um pouco menor nesse ponto. E ele escuta essas mensagens de rádio. E 7063. Ele se inclina para frente e diz: então eles não estão livres da pista? O capitão Van Zanten, que está profundamente focado na corrida de decolagem, não ouve o que ele diz no começo. Então ele diz: o que você disse? E o engenheiro de voo Schroeder diz: então ele não está livre da pista, a Pan Am. Agora o capitão Zanten só diz, com uma voz muito convincente: ah, sim. E essas foram as últimas 3 coisas que poderiam ter impedido esse desastre de acontecer. 1706-38. No cockpit da Pan Am, os pilotos passaram da terceira taxiway à esquerda que deveriam ter saído e estão taxiando em direção à 4ª saída. O clima no cockpit está na verdade bem relaxado. Eles estão fazendo piada sobre o capitão da KLM e sua impaciência percebida, porque foram eles que estiveram esperando ele terminar de abastecer. São 17:06 e 38 segundos. Isso é 11 segundos antes da colisão. O capitão Grubbs está olhando pelo para-brisa e começa a ver os faróis da aeronave KLM. Inicialmente ele acha que estão parados. Então ele só diz: ah, ali está ele. Mas muito rapidamente ele entende que esses faróis não estão parados. E ele exclama: ah, meu Deus, puta que pariu, aquele filho da puta está vindo, ele está vindo. O primeiro oficial Braggs responde com: sai, sai. E o capitão Grubbs, da total direção à esquerda, tenta tirar seu jato para a grama e para longe do 747 que vem em direção. Ele adiciona potência total, mas sua aeronave pesa cerca de 340 toneladas. Não vai acelerar tão rapidamente. A velocidade mais alta que conseguiram chegar antes da colisão é cerca de 20 nós. No cockpit da KLM, o capitão Van Zanten ouviu V1 e está se preparando para começar a rotacionar sua aeronave para decolagem, quando de repente vê a silhueta do agora virando 747 da Pan Am bem à sua frente. Ele reage puxando o manche todo para trás, causando um tail strike na parte de trás da aeronave, deixando cerca de 20 metros de raspagens de metal na pista. As últimas palavras que ele diz são um palavrão holandês: "Oh, Godverdomme", conforme a aeronave fica momentaneamente no ar 1 segundo antes da colisão. O motor número 4, situado na asa direita do jato KLM, agora corta o lounge de primeira classe do jato Pan Am, que é a parte superior do bojo do 747. O trem de pouso principal rasga o corpo, enquanto a asa esquerda arranca a empenagem e a deriva do jato Pan Am, causando destruição severa. O jato KLM continua a voar por mais 150 metros antes de afundar de volta para a pista, dessa vez sem seu trem de pouso, que foi arrancado na colisão. O jato continua a deslizar por mais algumas centenas de metros, ligeiramente à direita da linha central, virando ligeiramente no sentido horário conforme faz isso. Mas assim que toca o chão, um incêndio selvagem começa. E todos os 248 passageiros e tripulantes a bordo são perdidos. Na aeronave Pan Am, há pandemônium completo. A maioria dos passageiros nem teve tempo de entender o que aconteceu. E no cockpit, todos os 3 pilotos, na verdade, conseguiram sobreviver ao impacto inicial. Mas quando o engenheiro de voo está pegando as alças de incêndio no teto,
para tentar desligar os motores, ele se encontra pegando no ar vazio, porque aquela parte do teto do cockpit tinha sido arrancada na colisão. Todos os passageiros que estavam sentados no lounge de primeira classe morreram no impacto. E a maioria dos passageiros que sobreviveram, na verdade, conseguiram sair de buracos no corpo abaixo daquele bojo e do cockpit. Eles não conseguiam abrir a saída de emergência porque toda a estrutura da aeronave tinha sido severamente dobrada pelo impacto. E eles se encontraram tendo que pular, e é um pulo de quase 6 metros para o asfalto. Alguns passageiros também conseguiram escapar da parte de trás da aeronave através de um buraco no teto, subindo nas asas e então para o asfalto de lá. Mas das 396 pessoas a bordo da aeronave Pan Am, apenas 61 sobreviveram ao acidente. Uma demonstração incrível de vontade de viver, meu amigo. Mas a física foi implacável. O controlador de tráfego aéreo não tem ideia de que esse evento trágico aconteceu. Lembra, o aeroporto não está equipado com radar de solo. E a visibilidade durante esse evento era tão ruim que não havia absolutamente nenhuma chance dele ver da torre que isso aconteceu. Se isso tivesse acontecido apenas alguns minutos depois, a visibilidade teria subido tanto que é improvável que o evento tivesse acontecido. De qualquer forma, uma das aeronaves que estava sentada numa taxiway reportou que podiam ver chamas na pista. Isso levou o controlador de tráfego aéreo a apertar o botão de alarme, que enviou a equipe de resgate para a pista. Mas os bombeiros tiveram que dirigir muito, muito devagar por causa da névoa, para garantir que não atropelassem alguém na pista. A primeira coisa que notaram do acidente foi o calor de radiação imenso conforme chegavam mais perto do local do acidente. Então, da névoa, puderam ver o contorno desse enorme 747 agora completamente engolido em chamas, que era o jato KLM. Eles começaram a combater esse incêndio, mas também perceberam que, mais adiante na pista, parecia haver outro incêndio, e assumiram que era apenas uma parte do jato KLM. De qualquer forma, dividiram suas forças em duas, e uma parte da força de combate a incêndio foi lá e percebeu muito rapidamente que estavam olhando para outro Boeing 747 que também estava em chamas. Agora perceberam muito rapidamente que não havia nada que pudessem fazer na KLM. Estava completamente consumida pelo fogo nesse ponto. Então colocaram suas forças para tentar resgatar o máximo que pudessem no jato Pan Am. E conseguiram, através do uso extensivo de água e espuma, proteger uma grande quantidade de combustível de aviação que tinha saído para a pista e evitaram que pegasse fogo. Isso provavelmente salvou muitas pessoas que estavam evacuando do jato Pan Am. Esse acidente horrendo chocou o mundo inteiro, e a investigação começou imediatamente. Felizmente, conseguiram obter o gravador de voz do cockpit e o gravador de dados de voo de ambas as aeronaves relativamente rápido. E no relatório final espanhol, colocaram a maior parte da culpa no capitão da KLM, capitão Jacob Van Zanten. Ele declarou que o acidente foi causado pelo capitão da KLM decolando sem uma autorização de ATC. Primeiro, não parar a decolagem quando o controle de tráfego aéreo disse para aguardar para a decolagem. Segundo, não parar a decolagem quando a aeronave Pan Am reportou que ainda estava na pista. Terceiro, não abandonar a decolagem quando seu próprio engenheiro de voo perguntou se a aeronave Pan Am ainda estava na pista. Agora, a equipe de investigação holandesa tinha uma visão um pouco diferente do que estava declarado no relatório final dos espanhóis. Eles não questionaram a causa do acidente, que foi claramente que a tripulação da KLM decolou sem autorização de decolagem, mas eles se aprofundaram um pouco mais no porquê disso ter acontecido. Como é que um capitão experiente, como o capitão Jacob Van Zanten, tomaria uma decisão dessas? E eles olharam para o trabalho em equipe subótimo entre as tripulações do cockpit em ambas as aeronaves e o controle de tráfego aéreo, possivelmente devido a barreiras de idioma. Mas também olharam se o controlador de ATC poderia ter estado um pouco distraído. Havia algum barulho indicado nas fitas de ATC que indicaria que o controlador poderia estar potencialmente olhando um jogo de futebol ao mesmo tempo.
Eles também olharam para os fatores psicológicos que poderiam ter influenciado a tripulação no cockpit da KLM a tomar as decisões que tomaram. Quarto, agora eu sei que muitas das histórias, filmes, vídeos e livros que foram feitos sobre esse acidente horrendo focaram muita atenção na distância de poder no cockpit do jato KLM. Entre o capitão instrutor muito experiente, capitão Jacob Van Zanten, e seu primeiro oficial Meurs, e o fato de que seu primeiro oficial não se sentiria confortável em falar contra seu capitão. Mas isso meio que tira do fato de que o primeiro oficial Meurs estava longe de ser um piloto novo. Ele tinha 9.200 horas. Ele era novo no 747, mas era um piloto muito experiente. E ele falou: "Lembra quando o capitão Van Zanten quis começar a corrida de decolagem assim que virou a aeronave? Foi o primeiro oficial Meurs quem falou e disse: não, pare, espera. Precisamos da nossa autorização de ATC." E isso indicaria que ele definitivamente conseguia falar contra o capitão Van Zanten. E o fato de que Van Zanten começou sua corrida de decolagem enquanto ele ainda estava lendo de volta a autorização de ATC definitivamente o perturbou. Mas é muito provável que ele ainda achasse que a pista à frente estava livre, que não havia perigo. E o que Van Zanten estava fazendo era um erro de procedimento, mas nada mais que isso. Quinto, e é por isso que acho muito importante que a equipe de investigação holandesa, na verdade, acrescentou suas notas a esse relatório final. E começou a procurar a causa raiz de por que esse erro aconteceu. Foi porque o capitão Jacob Van Zanten era um piloto instrutor que passou muito tempo no simulador e estava acostumado a dar suas próprias autorizações de ATC? Nunca saberemos. Mas o que sabemos é que essas notas, junto com o relatório final espanhol, acabaram causando muitas discussões sobre gerenciamento de recursos de tripulação e a importância de discussões intra-cockpit, mas também o quão importante é ter fraseologia muito clara e sem ambiguidade entre o controle de tráfego aéreo e os pilotos, para que esses tipos de erros e esses tipos de mal-entendidos nunca pudessem acontecer. Por exemplo, agora nunca usamos a palavra decolagem, a menos que seja junto com uma autorização de decolagem. Chamamos de partida em vez disso. Também dessa investigação vieram regras sobre a necessidade de marcação muito clara de taxiway, para que a tripulação de voo pudesse encontrá-las facilmente, mesmo em procedimentos de baixa visibilidade. E a importância de usar radar de solo sempre que possível. Olha, esse acidente foi, sem dúvida, um dos momentos mais sombrios da história da aviação. Dá para acreditar? 583 pessoas perdidas. 2 aeronaves completamente destruídas, por uma cadeia de eventos que, se qualquer um deles tivesse sido ligeiramente diferente, o desastre poderia ter sido evitado. A bomba no aeroporto, o desvio, o abastecimento da KLM, a névoa que rolou, as comunicações de rádio ambíguas, a interferência na frequência, a confusão sobre as saídas, a pressão do tempo. Cada um desses fatores, sozinho, não teria causado o acidente. Mas juntos, criaram a tempestade perfeita. Mas como uma indústria, fizemos o que sempre tentamos fazer. Pegamos essas lições duramente conquistadas e tentamos usá-las para tornar a indústria melhor e mais segura para todos os envolvidos. Mudanças na fraseologia, treinamento em gerenciamento de recursos de tripulação, radar de solo obrigatório em aeroportos principais, marcações de taxiway melhoradas, regras mais claras sobre limitações de tempo de voo. Tudo isso veio de Tenerife. E sabe, é por isso que, apesar dessa ser a pior tragédia da aviação, ela também se tornou uma das mais importantes lições da história, porque nós aprendemos, nós mudamos. E hoje, a aviação é incrivelmente mais segura por causa dessas mudanças. O que vocês acham, meu amigo? Deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu o episódio de hoje, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com aquele seu amigo que também é apaixonado por aviação. Aqui é o Capitão Sérgio Marchetti. Obrigado por ter sido meu copiloto nessa jornada difícil. Mais importante, te vejo no próximo voo.